Meu amor, eu vou me embora, nessa terra vou morrer. Um dia não vais ver, nunca mais eu vou te ver. É difícil. Olha, muito boa tarde, quando já são, portanto, 17 horas e 38. Muito boa tarde, aqui pela sua Rádio Web Baião em Foco. Estamos no ar aqui para você, apresentando o programa especial. Você está acompanhando, portanto, o programa do projeto Web Rádio de Combate ao Racismo. Tem o apoio da APAC, da Secult, Secretaria Especial de Cultura, Governo do Estado do Pará, Ministério do Turismo, Governo Federal. Projeto selecionado pelo edital de espaços culturais da Lei Aldir Blanc Pará 2020. Eu sou Edilson Nonato e vamos junto, portanto, dialogar e debater a questão do racismo no Brasil. Muito boa tarde, você acompanha pelo nosso site, você acompanhando pela Rádio Net, acompanhando pelo aplicativo aí no seu celular e também aqui a transmissão da Rádio Nilson. Portanto, tamo junto, é o programa especial aqui e projeto Web Rádio de Combate ao Racismo. Terra vou morrer, um dia não vou mais ver, nunca mais eu vou te ver. Vida de negro é difícil como que é. Vida de negro é difícil como que é. Você está sintonizado, Baião em Foco, Web Rádio, a sua Vida de negro é difícil como que é. Vida de negro é difícil como que é. Eu quero morrer de noite na tocaia me matar. Eu quero morrer de açoite se tu negra me deixar. Vida de negro é difícil como que é. Vida de negro é difícil como que é. Meu amor, eu vou me embora, nessa terra vou morrer. Um dia não vou mais ver, nunca mais eu vou te ver. Vida de negro é difícil como que é. Vida de negro é difícil como que é. É difícil como que vida de negro é difícil como que eu quero morrer de noite na tocaia me matar. Eu quero morrer de açoite se tu negra me deixar. Vida de negro é difícil como que vida de negro é difícil como que. Meu amor, eu vou me embora, nessa terra vou morrer. Um dia não vou mais ver, nunca mais eu vou te ver. Vida de negro é difícil como que. Vida de negro é difícil como que. É isso, se acompanhando, portanto, a programação especial. Aqui são 17 horas e 41 minutinhos. Está acompanhando o programa Projeto Web Rádio de Combate ao Racismo, aqui pela sua Rádio Web Baião em Foco. Tem o apoio cultural da APAC, da Secult, Secretaria Especial de Cultura, Governo do Estado do Pará, Ministério do Turismo e Governo Federal. Projeto selecionado pelo edital de espaços culturais da Lei Aldir Blanc 2020. A gente vai trazer, além das músicas temáticas, a gente vai trazer também alguns depoimentos interessantes, né? Alguns depoimentos, alguns bate-papo, algumas informações sobre a discriminação no Brasil, né? Você vai entender o que é o racismo, o que é a desigualdade racial, o que é o preconceito racial, o que é o racismo, né? E já, portanto, o racismo estrutural no nosso Brasil. Além de música, você vai entender um pouquinho como é que funciona isso. Então a gente vai trazer aqui, 5 fatos sobre o racismo no Brasil. Então vamos entender um pouquinho
No Brasil, o racismo é um tabu. Muitos brasileiros gostam da ideia de que não somos um país racista. Infelizmente, os dados evidenciam uma realidade muito mais desagradável. No vídeo de hoje, falaremos sobre alguns fatos conhecidos a respeito do racismo contra pessoas negras no Brasil. Fato número 1. O racismo contra pessoas negras no Brasil está profundamente enraizado no modo como a nossa sociedade funciona. Isso já foi tão bem estabelecido e naturalizado por aqui que muitos podem ter dificuldade de enxergá-lo ou reconhecê-lo, mesmo em situações escancaradas. Essa dificuldade pode surgir por vários motivos, tais como a pessoa ter uma existência privilegiada que a proteja dessa realidade ou ter um conhecimento incompleto a respeito da história do racismo no Brasil e dos dados que mostram a desigualdade racial que existe aqui. Fato número 2. O racismo parte do princípio de que um grupo racial é inferior a outro, mas suas consequências vão muito além disso. Um sistema de opressão pode se estabelecer quando um grupo dominante categoriza pessoas dentro de grupos raciais e usa o seu poder para desvalorizar, desempoderar ou restringir o acesso desses grupos a oportunidades e recursos valiosos. As ideias racistas podem ser difundidas de várias maneiras pela sociedade e ganhar um nível de profundidade tão grande em uma cultura ao ponto de membros dos próprios grupos desvalorizados compartilharem delas. Fato número 3. Apesar da origem do racismo contra negros no Brasil ser mais antiga, a sua presença é bem atual. Ele é uma consequência de ideias sobre a inferioridade de negros em relação a brancos que se fortaleceram durante os períodos de colonização e escravização, as quais se difundiram desde então e continuam se difundindo. O Brasil só aboliu oficialmente a escravização a qual os negros foram submetidos desde o período colonial há 132 anos. Sim, faz pouco tempo e isso ajuda a entender alguns dados atuais. Por exemplo, pessoas negras têm, em média, menor nível de escolaridade, maior nível de desemprego e rendas menores do que pessoas brancas. Durante a escravização, negros eram vistos como inferiores. Depois que ela foi abolida oficialmente, não é como se isso tivesse mudado magicamente da noite para o dia. Na verdade, é necessário pouco esforço para encontrar sinais na internet de que essa visão persiste. Deixados à própria sorte depois da abolição e sofrendo diversos tipos de opressão, desfavorecimentos e violência ao longo de gerações, não surpreende que os índices de desigualdade racial que existem por aqui sejam tão gritantes. Fato número 4. O racismo se manifesta de várias formas em uma sociedade, tais como na cultura, nas instituições e nas pessoas. O racismo cultural se refere a todas as formas pelas quais o racismo é estimulado e mantido em uma cultura. Isso envolve todos os valores, os símbolos, os aspectos linguísticos e as ideias que reforçam o racismo e que criam as condições sociais para que negros sejam sistematicamente discriminados. Esse tipo de coisa te atinge todos os dias por meio da mídia, da internet ou dos estereótipos de negros presentes nos filmes que assiste, por exemplo. Como o racismo é muito difundido, o seu cérebro se acostuma, até mesmo de forma inconsciente, com muitas ideias racistas que poderão afetar o seu comportamento futuro. Por isso, é perfeitamente possível que uma pessoa não tenha consciência plena de que possui concepções racistas na própria mente e acabe discriminando alguém, ou seja, tratando essa pessoa de forma diferenciada por percebê-la como parte de um grupo social. É exatamente isso que acontece com muita gente. Quando se vive em uma cultura racista, a tendência é que as pessoas reproduzam esse racismo no cotidiano, mesmo que não tenham a intenção de agir assim. Um dos reflexos disso é o racismo institucional, ou seja, o racismo presente nas leis e nas práticas das instituições que compõem uma sociedade. No Brasil, existem várias práticas institucionais que ajudam a perpetuar o racismo e podemos observar isso em muitas ações da polícia. Negros são muito mais frequentemente vistos como suspeitos por policiais do que brancos e 75% das pessoas que morrem em ações policiais são negras. Fato número 5. O racismo prejudica e mata a população negra.
Pelo modo como são discriminados rotineiramente, negros possuem uma maior probabilidade de ter o seu bem-estar reduzido, exibir sintomas depressivos e terem menor acesso a um tratamento médico de qualidade do que brancos. 75% das vítimas de assassinatos no Brasil são negras. Essas pessoas têm 2,7 mais chances de serem assassinadas do que brancos, e esse padrão veio aumentando nos últimos anos. A pandemia do coronavírus também vem escancarando essa desigualdade racial. Um estudo conduzido por pesquisadores das universidades de Cambridge, Oxford e do Espírito Santo, que levou em conta dados de mais de 11 mil casos de morte por Covid-19 no Brasil, indicou que a mortalidade era consideravelmente maior em regiões do norte e entre negros e pardos em comparação com brancos. Esses dados fazem sentido se levarmos em conta que a mortalidade mais elevada ocorreu em regiões com um menor desenvolvimento socioeconômico em comparação com as outras e entre as populações que costumam ter menos acesso a serviços de saúde de qualidade. Quando alguém fala que vidas negras importam, é porque a vida dessas pessoas está realmente em maior risco. As vidas de outras pessoas também importam, mas além disso ser óbvio, ignorar os dados sobre a realidade racista que vivemos aqui é mais uma manifestação do próprio racismo e que contribui para sua manutenção. Brancos e negros no Brasil não têm a mesma chance de serem abordados por policiais, vigiados por seguranças em supermercados, de concluírem um curso universitário ou ocuparem cargos de importância em instituições. Em uma cultura racista, não basta repudiar o racismo. É necessário que todos nós tenhamos uma postura antirracista ativa e explícita. Se quiser entender mais sobre a importância disso, leia o Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro. Se gostou do vídeo, clique no joinha, inscreva-se no canal e clique no sininho para acompanhar os nossos programas. Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou, desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Um negro entoou um canto de revolta pelos ares, no quilombo dos Palmares, onde se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes, pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz se faz em guerra. Muito bacana, portanto, as informações. Está acompanhando nossa programação especial. O nosso programa, o projeto Web Rádio de Combate ao Racismo, apoio da PAC, da Secult, Secretaria Especial de Cultura, Governo do Estado do Pará, Ministério do Turismo e Governo Federal. O projeto selecionado pelo edital de espaços culturais da Lei Aldir Blanc Pará 2020. Aí a programação legal aqui pela nossa rádio web, acompanhando, curtindo aí muita informação. Esse que é um programa especial dentro do projeto Web Rádio de Combate ao Racismo. Vamos ouvir uma música aqui do Carlinho Braus, né? Muito interessante essa música do Carlinho Braus. Você está sintonizado Baião em Foco Web Rádio, a sua sintonia. Notícia e informação. Rádio Web Baião. Um furacão silencioso, um redemoinho mental, uma tormenta diária, uma dor abissal. Eu te entendo, me coloco em seu lugar. Eu te vejo e posso te escutar. É difícil, e não é, mas te garanto
pior calar. Em silêncio você morre aos poucos, e morrer não é opção. Quem se sente não escolhe quem afeta, e nem tem definição. Mas vem cá, fique sabendo que tudo pode mudar. Fala, pode se abrir, que tem gente pra te escutar. Esse silêncio que consome pode acabar. É só você falar, conta sua história. Tudo que dói só dói até passar. Primeiro passo é encarar, Não é de frente falar, ainda tem muita vida pra viver. você não tá sozinho, vai rolar, você vai ver. Esse silêncio que consome pode acabar. É só você falar, conta sua história. Tudo que dói só dói até passar. Em média, 32 pessoas se matam por dia no Brasil. O silêncio contribui para aumentar essa estatística. Falar pode mudar tudo. Tá aí, portanto, mais uma informação legal aqui na programação da Rádio Web. Você está acompanhando o programa Projeto Web Rádio de Combate ao Racismo. É o nosso projeto aprovado, selecionado pelo edital de espaços culturais da Lei Aldir Blanc 2020. Você participando comigo, muito boa tarde. Vamos ficar aqui, vamos dialogar, vamos conversar sobre o racismo no Brasil. Vamos trazer mais uma mensagem aqui muito legal, né? Vamos trazer aqui 8 relatos sobre como é ser negro no Brasil. Ser negra no Brasil é sempre ser suspeita, esperar 5 minutos a mais na fila, né? Porque geralmente você entra numa loja e as vendedoras meio que desconversam ali. Ser negro no Brasil é muito complexo, né? Viver numa linha tênue entre a desconfiança e o achar. A gente já é excluído por ser negra, pobre, né? E nordestina. Aí pronto, aí. Ser negro no Brasil, eu acho que é uma das situações mais contraditórias que existem, né? É enfrentar preconceitos, intolerância, discriminação. Ainda assim, o racismo está aí diariamente, em todos os cantos, em todos os lados. Nós somos 54% da população. O Brasil é um país de negros e a gente não vê essa representatividade nesses espaços e isso é visto com muita naturalidade. Os dados estão aí para revelar para a gente a contradição que é ser negra no Brasil. E de não ser feliz talvez por isso, mas por causa de uma história de colonização. Eu sou casado com uma mulher branca e já me perguntaram se eu era o motorista dela em alguma situação. Já me olharam com um olhar de repreensão, tipo, o que será que aquela branca está fazendo com aquele negro? Eu já cheguei a ouvir de pai de namorada e mãe de namorada as frases do tipo, eu não criei minha filha para se relacionar com um negro. Eu me lembro da primeira vez que eu vivenciei assim, o racismo na minha vida. Eu tinha uns 9 anos de idade, 8, 9 anos. E eu estava no estacionamento de mercado com meu pai, a gente estava de carro, chegando para estacionar o carro. Eu dou aula de poesia e eu cheguei na instituição que eu ia dar aula a primeira vez. E aí eu não sabia o endereço. E aí uma moça chegou e... eu te ensino o caminho, eu vou com você, eu trabalho lá. O meu pai acabou pegando a vaga e a mulher ficou doida e aí ficou puta e desceu do carro e falou pro meu pai, tinha que ser preto mesmo. E ela olhou pra mim e falou, você vai trabalhar na faxina? E de boca cheia eu respondi, não,
Eu sou professora. Porque tem certos ambientes que a gente já nota, vê a diferença, né? Por a gente ser negro. Eu lembro de quando eu era criança, eu fui taxado como negro do cabelo ruim e macumbeiro. Mas isso não me abala muito não, porque eu sou negra, mas eu tenho dignidade, né? E eu entrei em um episódio de pânico, de choro e de tristeza profunda. O preconceito racial, ele é uma coisa que ele te abala tanto no teu psicológico que você fica sem reação. A primeira reação é essa. Você não sabe se é real ou se não é. E aqui no Brasil, como ninguém quer assumir-se racista, né? Então a gente fica criando essas situações e levando tudo no banho-maria. As pessoas são muito assim. O que não é um problema dela é mimimi, tá ligado? A gente vê várias postagens na internet falando que não precisa de um dia da consciência negra, porque precisamos sim de uma consciência humana. A única consciência humana que eu conheço é um grupo de rap da Zona Leste, né, que me ensinou muito sobre a africanidade, né? Pro homem, a luta feminista é mimimi. Pro heterossexual, a luta dos homossexuais é mimimi. Pro branco, a luta do negro é mimimi, tá ligado? Como é que a gente vai conseguir superar o racismo se a gente não assume o racista que existe em cada um de nós? Tem uma música que é Só Deus Pode Me Julgar, do MV Bill, que foi uma música que ela foi essencial para eu escolher cantar rap, assim. Eu já tava escrevendo meus rap. O refrão fala, mantenho minha cabeça em pé, fale o que quiser, pode vir que já é, junto com a ralé, sem dar marcha ré, só Deus pode me julgar, por isso eu vou na fé. É o refrão da música. Acaba tendo tudo a ver com ser negro no Brasil, né? Esse refrão, tá ligado? Às vezes me perguntam por que falo tanto da África, se lá nunca estive. E por que sinto tantas saudades, se de lá nunca parti. E eu respondo com a certeza de quem sempre sentiu assim. Nunca estive na África, mas África sempre esteve. Domingo passado, a cantora Ludmilla foi vítima de injúrias raciais na internet. Infelizmente, essas ofensas não são novidade na vida dela. E sabe como é que a Ludmilla respondeu? Com música. Junto com 4 grandes vozes da MPB, ela canta um clássico do Orgulho Negro. Teve um menino que tava no meu show, ele ficou me mandando dedo, toda hora eu fingi que não tava vendo. Aí depois ele jogou gelo e eu fingi que não tava vendo. Aí ele chegou bem pertinho do palco, que era bem perto. Ele ficou assim pra mim, macaca, macaca, macaca. Ouvir ofensas racistas não é novidade para Ludmilla. Uma menina estava perto da gente e eu estava tirando foto com outras pessoas, eu acho que eu não ouvi ela falar. Aí ela foi e me chamou de essa macaca metida. Hoje você não escapa, hoje vem que... A funkeira de 21 anos, que estourou em 2014 com a música Hoje, já cansou de ouvir e ler coisas desse tipo. Domingo passado teve mais uma, dessa vez na internet. Eu fui olhar uma foto minha que postaram e aí nisso tava lá ele. Eu acho essa garota nojenta, essa crioula nojenta, essa macaca, não sei o quê, esse lixo. Ele ia xingando muito. Chorei na hora que eu li. De emoção, tudo junto. Tristeza, raiva, vontade de fazer alguma coisa na hora ali, não dava porque eu tava dentro do avião. Ele te xingava antes já? Ele xingava. Ele, eu odeio mesmo, essa crioula nojenta, tem que ficar comendo banana, não tem que ficar em programa de televisão, não. Eu fiquei com o sentimento de que eu tinha que fazer alguma coisa. Que eu não podia deixar aquele cara impune. No dia seguinte você já procurou a polícia? Fui, eu não tenho dia de folga, eu não tenho muito tempo de folga. Só que nesse dia, que foi segunda-feira, eu peguei aquele restinho de tarde livre que eu tinha pra dormir e passei a tarde na delegacia, lutando pelos meus direitos. Isso que a Ludmilla fez de prestar queixa logo, que é inclusive a orientação nesses casos, foi fundamental para que a polícia conseguisse localizar rapidamente o homem que postou essas ofensas contra você. Seus amigos também foram fundamentais, eles ajudaram bastante os fãs, né? Meus amigos, meus fãs, eles começaram a mandar informação pra mim. Olha, eu malho na academia dele. Olha, eu tenho um amigo que é amigo dele. Olha, eu tenho uma amiga que é... assim. Em poucas horas, a polícia encontrou o Hélder dos Santos Santana, um vendedor carioca de 31 anos que foi indiciado por crime de injúria racial. Ele confessou que realmente publicou essas ofensas na internet. O que é importante é que as pessoas elas não encarem a internet como se fosse um local de desabafo. Talvez se uma pessoa soubesse que ela poderia pegar uma pena de 4 anos com esse tipo de postagem, eu duvido que ela fizesse esse tipo de postagem.
Helder também responde na justiça por uma tentativa de homicídio em 2009. Ele não quis gravar entrevista, mas respondeu perguntas por e-mail. Disse que errou nas escolhas das palavras e que não é racista porque é negro. Ele pediu perdão a Ludmilla e diz que está profundamente arrependido. Você chega a desculpar uma situação como essa? Eu não. Joga um copo de vidro no chão, ele vai quebrar, pede desculpa pro copo pra ver se ele vai montar de novo. Não vai. Então, ele vai pagar lá pelo que ele fez e eu não quero nem contato com essa pessoa. Eu queria passar essa mensagem, gente, para as pessoas terem mais amor no coração, amar mais o próximo, respeitar o espaço alheio, respeitar as opiniões, respeito. Tem uma resposta musical para isso? Os meus olhos coloridos me fazem refletir. E nessa luta contra o racismo, em apoio a Ludmilla, outras 4 vozes poderosas da música brasileira se uniram aqui no Fantástico. Os meus olhos coloridos me fazem refletir. Eu estou sempre na minha, já não posso mais fugir. Meu cabelo enrolado, todos querem imitar. Eles estão baratinados, também querem enrolar. Você ri do minha roupa, você ri do meu cabelo, você ri da minha pele, você ri do meu sorriso. Mas a verdade é que você, todo brasileiro, também tem sangue crioulo. Salve meus irmãos africanos e lusitanos do outro lado do oceano. O Atlântico é pequeno pra nos separar, porque o sangue é mais forte que a água do mar. Racismo, preconceito e discriminação em geral é uma burrice coletiva. Olha, agora já são, portanto, 18 horas e 5 minutos. Você está acompanhando aqui pela Rádio Web, é o projeto Web Rádio de Combate ao Racismo, né? Você viu aí, né, a matéria sobre a cantora Ludmilla. Olha que ela é uma cantora famosa, né? Também só porque é negra, sofreu racismo aí em seus shows pela internet e é muito complicado. Então está aqui voltando a nossa programação aqui pela Rádio Web, programa especial de combate ao racismo, que é o projeto aprovado aí, selecionado pelo edital de espaços culturais da Lei Aldir Blanc para 2020. Muito legal. Queremos aqui fazer nossa contribuição no combate ao racismo. Vamos ver essa música muito bacana aqui do Gabriel Pensador. Salve meus irmãos africanos e lusitanos do outro lado do oceano. O Atlântico é pequeno pra nos separar, porque o sangue é mais forte que a água do mar. Racismo, preconceito e discriminação em geral é uma burrice coletiva sem explicação. Afinal, que justificativa você me dá para um... Você está sintonizado, Baião em Foco, Web Rádio, a sua... Infelizmente, preconceitos mil de naturezas diferentes, mostrando que essa gente do Brasil é muito burra e não enxerga um palmo à sua frente. Porque se fosse inteligente, esse povo já teria agido de forma mais consciente, eliminando da mente todo o preconceito e não agindo com a burrice estampada no peito. A elite que devia dar um bom exemplo é a primeira a demonstrar esse tipo de sentimento num complexo de superioridade infantil, ou justificando um sistema de relação servil, e o povão vai como um bundão na onda do racismo e da discriminação. Não tem a união e não vê a solução da questão que, por incrível que pareça, está em nossas mãos. Só precisamos de uma reformulação geral, uma espécie de lavagem cerebral. Racismo é burrice. Não seja um imbecil
Brasil. Não seja ignorante, não se importe com a origem ou a cor do seu semelhante. O que importa se ele é nordestino e você não? O que importa se ele é preto e você branco? Aliás, branco no Brasil é difícil, porque no Brasil somos todos mestiços. Se você discorda, então olhe pra trás. Olha a nossa história, os nossos ancestrais. O Brasil colonial não era igual a Portugal. A raiz do meu país era multirracial. Tinha índio, branco, amarelo, preto. Nascemos da mistura, então por que o preconceito? Barrigas cresceram, o tempo passou. Nasceram os brasileiros, cada um com a sua cor. Uns com a pele clara, outros mais escura, mas todos viemos da mesma mistura. Então presta atenção nessa sua babaquice, pois como eu já disse, racismo é burrice e a ignorância é um ponto final. Faça uma lavagem cerebral. Racismo é burrice. Negro e nordestino constroem seu chão. Trabalhador da construção civil, conhecido como peão. No Brasil, o mesmo negro que constrói o seu apartamento ou que lava o chão de uma delegacia é revistado e humilhado por um guarda nojento que ainda recebe o salário e o pão de cada dia graças ao negro, ao nordestino. E todos nós pagamos homens que pensam que ser humilhado não dói. O preconceito é uma coisa sem sentido. Tire a burrice do peito e me dê ouvidos. E responda se você discriminaria o juiz Lalau ou o PC Farias. Não, você não faria isso não. Você aprendeu que o preto é ladrão. Muitos negros roubam, mas muitos são roubados. E cuidado com esse branco aí parado do seu lado, porque se ele passa fome, sabe como é? Ele rouba e mata um homem. Seja você, ou seja o Pelé. Você e o Pelé morreriam igual. Então que morra o preconceito e viva a união racial. Quero ver essa música você aprender e fazer a lavagem cerebral. O racismo é burrice, mas o mais burro não é o racista. É o que pensa que o racismo não existe. O pior cego é o que não quer ver. E o racismo está dentro de você, porque o racista na verdade é um tremendo babaca que assimila os preconceitos porque tem cabeça fraca e desde sempre não para pra pensar nos conceitos que a sociedade insiste em ensinar. E de pai pra filho o racismo passa em forma de piadas que teriam bem mais graça se não fosse o retrato da nossa ignorância, transmitindo a discriminação desde a infância. E o que as crianças aprendem brincando é nada mais, nada menos do que a estupidez se propagando. Nenhum tipo de racismo, eu digo, nenhum tipo de racismo se justifica. Ninguém explica. Olha, quando já são, portanto, 18 horas e 10 minutos, você está acompanhando o programa Projeto Web Rádio de Combate ao Racismo, o apoio da PAC, da Secult, Secretaria Especial de Cultura, Governo do Estado do Pará, Ministério do Turismo, Governo Federal. Projeto selecionado pelo edital de espaços culturais da Lei Aldir Blanc Pará 2020. Então você acompanhando, estamos ao vivo aí pela rádio web, através do aplicativo, aí no seu celular, através da RádioNet, através do site e também aqui pelo Facebook, né? Então você acompanhando, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho. É o programa Web Rádio de Combate ao Racismo. Vamos saber o que é um pouquinho do que é o racismo estrutural, né? Vamos saber o que é racismo estrutural? Vamos lá então, saber um pouquinho. Em 1888 éramos trabalhadores escravizados, mas trabalhávamos. A partir daí somos vistos como preguiçosos, que não gostamos de trabalhar, vadios. O racismo institucional existe, né? E atua dessa forma na vida das pessoas negras, porque existe o racismo que foi estruturado ao longo, né, do final do século XIX até o que a gente presencia hoje. Nós tínhamos até 1888 um regime de escravidão, uma escravidão que era justificada através de teorias científicas, que dizia, né, que os negros eram de raça inferior, e por conta disso a possibilidade de você escravizar pessoas e abaixo de tortura, né, de muita violência, porque a escravização é isso. Quando o Brasil percebe, né, o Estado brasileiro percebe que não vai ter jeito, que ele vai ter que acabar com a escravidão, ele começa a tomar uma série de medidas, inclusive legislativas,
para possibilitar a marginalização de homens e mulheres negros e negras. A gente pode começar, por exemplo, com a lei que proíbe os negros de estudarem, o Ato de Império de 1834. Era um ato de império que impedia os negros, era proibido que os negros estudassem. Em 1850, você tem a edição do Ato de Império que eles chamam de Lei de Terras. As pessoas são proibidas de comprar as terras, principalmente os negros e indígenas. Aí você caminha mais um pouco, você tem em 1888 a Lei Áurea, em 1889 a Proclamação da República, e já a partir daí o Estado brasileiro começa a pensar, tá bom, e agora? Quem é que vai trabalhar pra gente? Os seres humanos é uma espécie só. Ele pode ter nascido na Mongólia, ele pode ser do Polo Norte, do Japão, dos Estados Unidos ou da América Latina. O coração é o mesmo, o fígado é o mesmo. A única diferença que existe é a diferença externa. Não come da mesma comida, não sofre das mesmas doenças, boca assim, não precisa dos mesmos remédios. Quando a gente sua, não sua o corpo, tal qual um branco boca, hein? A partir daí somos vistos como preguiçosos, que não gostamos de trabalhar, vadios. As mulheres são vistas como prostitutas, como hipersexualizadas, né? Macumbeiras. Então, já pensando nisso, eles já começam a trazer os europeus, principalmente alemães e italianos, para substituir a mão de obra escrava. Muitos desses europeus vêm para o Brasil já recebendo um pedaço de terra, algum dinheiro e animais. E o que acontece com essa massa de homens e mulheres negros e negras após a abolição da escravatura? Sem terra, sem educação e sem trabalho. Em 1890, a República, né, tem as suas primeiras leis penais, dentre elas a lei de vadiagem. Os negros que eram encontrados sem trabalho na rua poderiam ser presos. E você tem a lei do capoeira, que proíbe os negros de jogarem capoeira ou de manifestar as suas culturas na rua, porque na verdade o intuito, além de proibir essa manifestação, era proibir o agrupamento, o ajuntamento de negros nas ruas. E é por isso que a gente fala hoje que a gente tem um racismo que ele foi estruturando-se. É preciso, inclusive, que se veja o trabalho que o Ministério Público de Pernambuco fez sobre racismo institucional, mostrando como o nosso poder de polícia sempre foi voltado para a manutenção do status quo de quem segue os mandamentos da cartilha europeia. Branco, cristão, macho. E há uma justificativa, há um processo ideológico por trás de ter as prisões brasileiras abarrotadas de negros, de ter uma maioria de pobres no país negros. Esse é um projeto filosófico do próprio grupo que comanda o país. Você está sintonizado Baião em Foco, Web Rádio, a sua... Olha, quando já são, portanto, 18 horas e 16 minutinhos, acompanhando a programação aqui da nossa Rádio Web, projeto Web Rádio de Combate ao Racismo, apoio da APAC, da Secult, Secretaria Especial de Cultura, Governo do Estado do Pará, Ministério do Turismo e Governo Federal. Projeto selecionado pelo edital de espaços culturais da Lei Aldir Blanc Pará 2020. Portanto, os 8 Nonato, estamos levando aqui as informações, entendendo um pouquinho como é o racismo no Brasil, né? Tem mais informação para você aqui acompanhando a nossa programação, e a gente vai assim, vamos entender um pouquinho mais, né? Vamos entender como o racismo e como as gerações futuras podem combater o racismo. Colocação agora
olhar do filósofo, pensando nas gerações futuras, nas novas gerações, que têm o uso das ferramentas digitais, né, com o uso das ferramentas digitais, com mais acesso às informações e que lutam por mais acesso à informação. Essa geração, elas têm uma forma diferente de lutar e de construir um futuro mais emancipado e mais evoluído em relação ao combate das desigualdades e do racismo. Como as crianças de hoje, que serão os adolescentes, os jovens, os adultos, podem se preparar de uma maneira mais estratégica para combater a destruição causada pelo racismo? Como as famílias podem contribuir para esse direcionamento mais estratégico e efetivo nesse combate? Joyce, eu vou responder como filósofo, eu não faço a menor ideia. Assim que responde filósofo. Agora sim, eu não faço a menor ideia, mas eu concordo com o Paulo também, né? Filósofo é Aristóteles, Kant, Marx, Hegel, né? Eles são filósofos. Sim, eu sou um mero aprendiz, estudante e observador do movimento da filosofia. Agora veja só, ao mesmo tempo que a gente não pode dizer isso, a gente não pode afirmar como fazer isso, mas a gente também não pode dizer o que será o futuro, olhando para as coisas tal como elas se configuram agora. A história, ela não transita em julgado, como eu escrevi outro dia. A história, ela não tem um prazo determinado, ela não está escrita já. Essa coisa do tribunal da história. O tribunal da história só pode acontecer se nós lutarmos para que no futuro haja as condições para que a história ela possa ser avaliada. Então nós estamos na esquina da história, eu tenho dito isso, nós estamos na esquina da história. Nós estamos entre uma abertura, né, e toda abertura causa uma série de problemas em que a gente pode estabelecer um projeto político e lutar para que o mundo seja melhor para esses jovens que vêm, ou a gente pode simplesmente usar essa abertura para aprofundar esse buraco, esse horror que nós estamos vivendo hoje. Então nós estamos entre vivendo um mundo emancipado, que vai depender de luta, e não vai nascer espontaneamente, ou nós estamos também entre vivendo um mundo daquele filme Mad Max, que pode ser um mundo dos horrores. Então a pergunta é a seguinte: o que nós vamos, enquanto sociedade, entregar para os jovens no futuro? O que a gente vai entregar para os seus filhos, para os meus filhos, para os nossos netos? Isso vai depender de um projeto político. E ele passa necessariamente uma luta contra todas as formas de degradação da vida humana. Passa por uma luta, mais uma vez, vou voltar, não existe possibilidade de pensar no futuro se a gente não pensar em como a gente faz para reconstruir os serviços públicos, para dar para as pessoas alento. Não existe possibilidade de a gente pensar no futuro se a gente aceitar passivamente a degradação, a precarização do trabalho. Isso não é possível num mundo como esse. Então essa pergunta, ela leva a uma outra pergunta, essa é a coisa de filósofo. Ou seja, o que nós vamos fazer para abrir as possibilidades para que a gente possa, pelo menos, porque pode ser que nenhum de nós veja um mundo como a gente espera que ele seja. Mas isso não pode importar, sabe por quê? Nós temos que criar as condições para que as pessoas que vêm depois de nós, para que elas possam ter um mundo melhor do que foi entregue para a gente. E esse é o nosso ponto, essa é a nossa luta. O resto, né, a gente não tem como saber, a gente não tem como falar disso sem cair na pura adivinhação. Mas é isso. O que importa pra gente é a luta pelo futuro das gerações que vêm depois de nós. Colocação agora. A gente não sabe se você é branco ou negro, mas o que dá Ele Lunes, dobrando. Joga a mão pra cima e sai do chão. Alegria, música do povo, música pro povo. Léo Santana saudando e homenageando a todos nós negros. Vem que vem! Falam de mim, falam de você, falam de nós, falam da nossa Baião em Foco, Web Rádio, a sua gente sem amor.
falam de mim. Olha, você está acompanhando, são 18 horas e 22, acompanhando aqui o projeto Web Rádio de Combate ao Racismo. Tem o apoio da PAC, da Secult, Secretaria Especial de Cultura, Governo do Estado do Pará, Ministério do Turismo e Governo Federal. Projeto selecionado pelo edital de espaços culturais Lei Aldir Blanc Pará 2020. Né? Então, acompanhando a programação, este é o nosso primeiro programa, não vamos fazer aí. São 5 programas aqui pela Rádio Web, todos voltados para o combate ao racismo, né? Um projeto selecionado pela Lei Aldir Blanc dos espaços culturais, né? E a gente vai trazer mais uma informação, né, legal para você aqui, ligado à desigualdade racial no Brasil. Entenda, vamos lá entender então, desigualdade racial no Brasil. Sabe se você é branco ou negro, mas o que dá para afirmar é que esse fato define a sua vida. A população negra compõe mais da metade dos brasileiros. Na teoria, significa que os índices deveriam ser divididos proporcionalmente entre negros e brancos. Mas na prática, isso está longe de acontecer. A educação é um bom exemplo disso. A chance de um negro ser analfabeto é 5 vezes maior que um branco. No outro extremo, somente 1 a cada 4 pessoas com ensino superior é negra. O impacto disso só aumenta quando pensamos fora da sala de aula. 70% das pessoas que vivem em situação de extrema pobreza no nosso país são negras. Pessoas com pele mais clara representam 80% dos brasileiros mais ricos. Isso tudo se reflete diretamente na qualidade de vida. Enquanto 70% dos brancos possuem uma máquina de lavar em casa, mais da metade dos domicílios chefiados por uma pessoa negra não tem um eletrodoméstico. O mesmo vale para a internet. Mais de 50% dos negros não possuem nenhum tipo de acesso à rede. Essa proporção também aparece em quesitos ainda mais essenciais para a vida humana. Quase 40% dos negros que vivem em áreas urbanas não possuem esgoto encanado. E 70% das pessoas que dependem do SUS são negras. A cor da sua pele também determina o seu tempo de vida. Em 10 anos, os homicídios de mulheres brancas caíram, enquanto que de negras aumentaram. E a morte não é só feminina. Somando os gêneros, a cada 12 minutos, uma pessoa negra é assassinada no Brasil. Também são os negros que mais morrem em operações policiais e ocupam a maior parte da população carcerária brasileira. Pode ser difícil para a comunidade negra mudar isso por dentro, porque ela quase não é representada nem no judiciário, nem no legislativo, muito menos no executivo. Essa defasagem não é de hoje. Historicamente, o Brasil é ultrapassado em representatividade racial. Ele foi o último país ocidental a abolir a escravidão. O Brasil é um país racista. E quem está dizendo isso não é a gente, é a ONU. E esse problema envolve tanto as esferas políticas que já citamos, como o nosso dia a dia. Precisamos debater o assunto e denunciar os preconceitos. Afinal, nossa vida não pode ser definida por apenas um conjunto de... A gente não sabe se você é branco ou negro, mas o que dá para afirmar é que esse fato define a sua vida. Domingo passado, a cantora Ludmilla foi vítima de injúrias raciais. 40 casos de injúria foram registrados no estado de São Paulo por dia em 2018. O mais recente é o de uma mulher negra expulsa de uma lanchonete com os 2 filhos pequenos. O PROCON deu um prazo de 48 horas para a empresa dar explicações. Uma dor difícil de esquecer. Na frente de todo mundo, ainda na frente dos meus meninos ficou ainda chorando ainda. Eu ainda fico escutando ele falar todos os palavrão. É muito humilhante demais. As crianças têm 7 e 3 anos. Quando levou os filhos para tomar sorvete, Fernanda não imaginava o constrangimento pelo qual iria passar. Dei o meu cartão pro menino, o menino colocou na maquininha. Quando ele pediu a senha, aí o segurança já veio e já começou a me xingar. Oh, sai daí, não é pra pedir aqui não. Eu falei, mas eu não tô pedindo, eu tô comprando. Aí nisso ele começou a me xingar de uns palavrão muito feios, me ofendeu muito. Fernanda procurou o gerente da loja e pediu ajuda. Ouviu dele que a empresa de segurança é terceirizada e que nada poderia ser feito. Clientes que presenciaram o episódio aconselharam a vendedora a chamar a polícia e a registrar um boletim de ocorrências. Foi o que ela fez. O número de casos de injúria cresceu quase 10% em São Paulo desde 2015. O advogado de Fernanda quer que, na justiça, o caso seja considerado racismo e não injúria, como foi registrado.
Ele impediu a entrada de uma pessoa que ia comprar em razão da cor da pele dela. Então, essa segregação, ela se enquadra no crime de racismo. Na lei, racismo é um crime inafiançável. O McDonald's informou que afastou o segurança, está apurando o caso e que não aprova nenhum tipo de discriminação. Em todo o país, em 4 anos, mais de 3.500 denúncias foram recebidas pelo Ministério dos Direitos Humanos. No Rio de Janeiro, um vídeo gravado por 2 jovens em um shopping viralizou nas redes sociais. Na gravação, um rapaz é xingado enquanto trabalha. Me puxar um limpo, lá no chão. Em outro vídeo, a mesma garota ainda ofende funcionário da lanchonete. É um preto feio horroroso. O caso não foi denunciado à polícia. Na internet, uma das jovens disse que namorou o rapaz durante 6 anos, admitiu que errou e pediu desculpas. 40 casos de injúria foram registrados no estado de São Paulo por dia em 2018. O mais recente é o de uma mulher negra expulsa de uma lanchonete com os 2 filhos pequenos. O PROCON deu um prazo de 48 horas para a empresa dar explicações. Uma dor difícil de... E você tem informação em cima do lance. Baião em Foco Web. Sim, somos nós que estamos nas calçadas. Sim, somos nós que estamos nas prisões, nos alagados. Sim, somos nós os marginados. Olha, quando já são, portanto, 18 horas e 29, acompanhando, portanto, a programação da Rádio Web. Você está acompanhando o programa do projeto Web Rádio de Combate ao Racismo, apoio à PAC da Secult, Secretaria Especial de Cultura, Governo do Estado do Pará, Ministério do Turismo, Governo Federal, projeto selecionado pelo edital de espaços culturais da Lei Aldir Blanc Pará 2020. Vamos curtir Edson Gomes, Somos Nós. Você está sintonizado, Baião em Foco Web Rádio, a sua. Sim, somos nós que estamos nas calçadas. Sim, somos nós que estamos nas prisões, nos alagados. Sim, somos nós os marginais. Sim, somos nós brutalizados, os favelados dos porões do inferno. O inferno é aqui. O inferno é aqui. O inferno é aqui, baby. O inferno é mesmo aqui. Sim, somos nós os sem direitos. Sim, somos nós os imperfeitos. Somos os negros. E você tem informação em cima do lance. Baião em Foco Web. Olha, quando já são 18 horas e 31 minutinhos, você está acompanhando o programa Projeto Web Rádio de Combate ao Racismo, apoio da PAC, da Secult, Secretaria Especial de Cultura, Governo do Estado do Pará, Ministério do Turismo, Governo Federal, projeto selecionado pelo edital de espaços culturais da Lei Aldir Blanc Pará 2020. Vamos trazer aqui mais umas informações para vocês acompanhando aqui a nossa programação, né? Deixa eu ver aqui, Oséias se explica como lei de combate ao racismo deve ser considerar injúria racial. Olá, com certeza você já viu mais de uma vez
relatos de brasileiros que passavam na rua, faziam compras, prestavam um atendimento ou mesmo jogavam futebol e foram vergonhosa e covardemente xingados de macaco. E já viu também que quando prestaram queixa, o caso foi registrado como injúria racial e não como racismo. Mas qual a diferença? E o que pode acontecer com o agressor em cada caso? Eu converso sobre isso com o deputado Océsio Silva, do Republicanos de Pernambuco. Deputado, seja muito bem-vindo ao Palavra Aberta. Deputado, para a gente começar a nossa conversa, eu queria que você explicasse para quem nos assiste qual é a diferença do ponto de vista jurídico, porque talvez do ponto de vista da dor não haja a diferença, do ponto de vista da violência talvez não haja tanta diferença, mas do ponto de vista jurídico sim, uma diferença entre o que é racismo e injúria racial. Ô Maristela, primeiro agradecer pela grande oportunidade que você nos concede nesse momento, poder falar um pouco de uma situação considerada no nosso país tão polêmica, né? E uma coisa que não é de hoje, não é de ontem, não é de hoje, e vamos ter aí pela frente esse embate por muito tempo. Então tem essa diferença, né, que as pessoas fazem essa confusão entre racismo e injúria racial. Isso motivou eu trabalhar um projeto nesse sentido, nessa direção, para que a gente possa ter a punição daqueles que cometem a injúria racial. A injúria racial, logicamente, é aquela que a pessoa ofende a pessoa, alguém em si, pela cor da sua pele, vamos dizer dessa forma. E geralmente, quando as pessoas são ofendidas dessa forma, como você colocou bem no início da sua indagação, jogador de futebol acontece muito isso, principalmente os nossos jogadores brasileiros no exterior, né? Acontece mais de macaco, chimpanzé, orangotango, e por aí afora vai a chamada injúria racial. Por quê? Ele atacando, ele entende que ele atacando a pessoa individualmente, pessoalmente, ele é uma coisa, não só entre eu e você, então está entre nós dois. E a lei não tem uma punição para isso, é uma punição leve, paga-se, geralmente quando a pessoa vai à delegacia, ela resiste uma ocorrência, paga lá uma taxa qualquer, e a pessoa é liberada. Mas o racismo em si, geralmente se fala racismo quando se ataca a etnia, um grupo de pessoas, né? Então é considerado racismo, grupo de pessoas são atacadas de uma maneira geral. Então tem um grupo pessoal que tem uns negros ali, parece um bando de macaco, coisa que se vale dessa forma. Uhum. Então, o que se foi feito? Fez que eu chamei duas leis, 2 pesos, 2 medidas. Então, se um grupo ele é atacado criminosamente por racismo, né, atacado a cor da pele, atacado a etnia da pessoa, ele tem um peso e uma lei. E a injúria racial, que é o pessoal, tem outro peso, outra lei. Ora, não seria a mesma coisa? Até porque, deputado, muitas vezes, quando é um grupo que é atacado, o grupo, pela própria força do grupo, consegue se defender mais facilmente de que o indivíduo, isoladamente, quando é atacado, da mesma forma. Às vezes, ele sozinho, ele, por vezes, não tem nem coragem de ir a uma delegacia para prestar queixa e fazer um boletim de ocorrência, né? Porque é exatamente isso. Quero parabenizar pela colocação. Exatamente isso. O cidadão só, ele se sente intimidado, chegar a uma delegacia e dizer, olha, eu fui atacado agora de maneira criminosa, de sofrer uma injúria racial. Ou o delegado, que der plantão, o comissário, quem quer que seja, o cidadão que está ali, a autoridade, me mostra uma prova. Quem foi? Como foi? Ele não vai apresentar uma prova, porque geralmente a pessoa que ataca é uma pessoa covarde, ela foge do local. E hoje em dia, Maristela, é interessante isso, você não encontra com facilidade pessoas que queiram se defender. Então o indivíduo se sente totalmente desprotegido, até pela própria lei, que ele chega na delegacia e diz, olha, eu fui
sofriam agora um racismo, injúria racial, ou o delegado, quem quer que seja, assim, mas você tem prova disso? Quem foi que fez isso? Foi o fulano. Não, eu apenas, eu brinquei com ele, eu fiz isso, enfim. Morre na praia aquilo que poderia, naquele momento, ajudar aquela pessoa. Aí você fala de pessoas idosas, pessoas, infelizmente, que não têm grandes conhecimentos, então facilmente ela é ludibriada, ela é envolvida, e ela sai ali com uma certa depressão, sai triste, ela não vê o caso dela sendo resolvido. Nós não queremos que ninguém seja preso, punido, mas sim que seja respeitado o direito do cidadão. É isso que a gente está querendo. Deputado, o senhor apresentou então um projeto de lei para mudar essa configuração jurídica. Exatamente. Baseado nisto, a gente ouvindo sempre essas coisas, então nós temos um projeto de lei 141/2021, para que seja, então, modificado dentro do estatuto, né, racial, que seja colocado como crime o racismo, injúria racial, desculpa, o injúria racial, até eu mesmo fiz confusão. A injúria racial seria colocado também como crime inapensável. Da mesma forma que o cidadão comete crime racial, se ele cometer a injúria racial, ele também será punido da mesma forma. Ele passa a ser inafiançável e imprescritível também, né, deputado? Exatamente, inafiançável e imprescritível, porque nós sabemos que a desvantagem nossa é muito grande. Sim. Então, uma coisa que eu faço, estou sempre fazendo queixa, sempre reclamando, que, infelizmente, não vi ninguém no Brasil que praticasse ou crime de injúria racial ou crime por racismo e fosse inafiançável. Não é. Então, acaba cometendo jogadores, eu digo de passagem, no meu estado, de Pernambuco, aconteceu um fato desse, foi crime racial, flagrante, e não aconteceu nada, foi a delegacia, o cidadão pagou lá uma fiança e foi liberado. Era um crime que está escrito no código e no estatuto racial. Então é preciso que nós chegamos a fazer, não seria necessário isso, mas é obrigado a fazer uma lei para que haja essa modificação no estatuto racial. Não por acaso, deputado, só para a gente encerrar, não por acaso o crime de racismo, assim, quando a gente pensa aonde os negros se concentram nas classes sociais no Brasil, é um crime que atinge negros pobres. A chance desse negro atingido ser pobre de periferia é muito grande. Então, não à toa, o pagamento de fiança e uma solução talvez não muito rígida acontece, porque a vítima normalmente é uma pessoa com essas características. Infelizmente, a cor da pele, a cor do crime. Infelizmente. São tratadas dessa forma. Eu sou homem de periferia, eu sei muito bem, ainda sofro isso na pele nos dias de hoje, ainda sendo um deputado federal, um deputado com 2 mandatos estaduais, e um deputado federal, ainda assim, em muitos lugares que eu chego com a minha família, a gente percebe aquele olhar discriminatório, desculpa a expressão, chamado olhar rabo de olho, pelo cantinho do olho, disfarçadamente, percebe-se até no tratamento, muitas vezes, até do próprio servidor que está ali. Mas nós estamos aqui, é para isso, vamos lutar, porque não briga com ninguém, temos apenas o nosso direito de poder ser livre, né, como qualquer outra pessoa. Já tem uma dificuldade natural, né, do negro no nosso país ser a maioria, mas infelizmente os espaços ainda são muito pequenos. Ok, deputado, muitíssimo obrigada pela sua participação no Palavra Aberta e sucesso com o seu projeto. Obrigado, Marcelo. Eu quero agradecer e fazer um apelo aos meus pares que nos ajudem a aprovar essa lei 141/2021. Muito obrigado pela oportunidade. Você está sintonizado Baião em Foco, Web Rádio, a sua Olha, quando já são 18h41, estamos fechando aqui o nosso programa. Muito legal essas informações de combate ao racismo. As legislações têm que passar, claro, pela Câmara, pelo Senado, pelas câmaras municipais, pelas Assembleias Legislativas, projeto de lei de fato para coibir o racismo no Brasil. Portanto, estamos encerrando aqui o projeto Web Rádio de combate ao racismo.
tem o apoio da PAC, da Secult, Secretaria Especial de Cultura, Governo do Estado do Pará, Ministério do Turismo, Governo Federal, projeto selecionado pelo edital de espaços culturais da Lei Aldir Blanc Pará 2020. A produção e a apresentação foi nossa, Enilson Nonato. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho, e já tem programa Sintonia do Reggae a partir das 19 horas aqui na nossa rádio web. Boa noite. Sábado às 17 horas estamos de volta para mais um programa, projeto Web Rádio de Combate ao Racismo, aqui na Rádio Web Baião em Foco. O inferno é mesmo aqui. Sim, somos nós os sem direitos. Rádio Web Baião em Foco.